limites. O que você não pode perder? Por mais que você tenha O objetivo. o que eu tenho que entregar? Então, se eu tinha falado que eu ia fazer assim, 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 mas, por exemplo, chegou lá na hora, não deu pra ser nessa sequência, você vai desenvolver uma outra sequência garantindo que o objetivo seja o mesmo. E você tem que ter uma visão estratégica de Sim. tudo, né? E aí você pensa nas possibilidades e tem que lançar mão de alguns aspectos. Mas por isso é fundamental você ter feito o teu checklist. Porque você sabe exatamente o que você tem de recurso. Se você não fez checklist, não fez nada, se você não fez um planejamento, na hora você vai falar, o que eu tenho? Seja muito bem-vindo, meu Brasil empreendedor. Quem fala contigo é Gleice Feltran, fundadora dessa comunidade maravilhosa chamada Fábrica de CEOs. E só aqui você consegue ver o empreendedorismo real, aquele que as pessoas vão lá, arregaçam a manga e faz o próprio projeto acontecer. O nosso programa, ele foi feito para mostrar para você, pequeno empreendedor do nosso país, que você pode desenvolver todos os seus sonhos naquilo que você mais deseja. E a nossa intenção aqui é a cada segunda-feira às 6 horas da manhã trazer um episódio novíssimo para você com todos esses empreendedores lindos que a gente tem aqui no nosso país. Eu tô muito feliz porque hoje, gente, eu vou entrevistar uma pessoa que eu conheço antes de empreender, na verdade, né? Essa pessoa é minha amiga pessoal, tá no meu coração. Era uma das amigas que a minha mãe mais amava na vida e ela veio mostrar para vocês como que empreende no meio de eventos, de marketing. É um glamour assim, gente. Ela faz show de gente famosa, pra vocês terem uma ideia. Patrícia Caseiro, seja muito bem-vinda! Obrigada, Gle. Tô muito feliz de estar aqui. Muito mesmo. Paty, vamos começar assim, ó. Quais shows você já fez? Então vamos lá, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Lulu Santos, e assim vai. Do sertanejo vários, Chitãozinho Chororó. Chega de mentiras! Vários shows. Ai, Paty, vai ser uma honra, viu, mostrar a sua história aqui pra todo o Brasil. Eu tô feliz, que tô vendo o seu sucesso, você como uma apresentadora incrível. Parabéns, tô muito feliz mesmo. Agradeço demais. Gente, a Paty, ela é minha amiga, então eu chamo ela de Paty, tá bom? O nome dela é Patrícia Caseiro. Hoje ela tá na internet com a empresa dela como @consultoria, o que ele vai escrever aí pra vocês. E o nome da empresa dela é ponto. Eu achei muito demais, porque a cara da Patrícia é tipo assim, é isso, ponto. Entendeu? Né, Pá? E a Pá trabalha hoje com consultoria de marketing e eventos. Hoje ela tem um colaborador ligado a ela, né? Quando ela precisa, ela contrata esse colaborador. É um colaborador muito caro. É uma pessoa assim, ó, que é muito difícil de ser contratada. Exato. Senhor Alexandre Caseiro. Exato. É isso aí, porque nós, entendeu? Quando a gente começa a empreender, a gente começa assim mesmo. Pega o irmão, pega o primo, pai, mãe. Tá disponível, cachorro, papagaio, vem todo mundo. Amigo, bem-vinda, né, Paty? E aí a Pá já empreende nessa marca dela, né, nessa consultoria de 2 a 5 anos. Eu quero saber essa história aqui. Pá, conta pra gente, conforme eu fui lendo aqui o seu questionário, eu lembrei, cara, que você já teve pizzaria, meu Deus do céu, você já teve agência de publicidade. Eu falei assim, nossa, é verdade, cara, a Paty empreende há muito tempo já. É isso mesmo. Na verdade, o empreendedorismo já tá na minha família, né? Porque meu avô tinha a empresa dele de terraplanagem, meu pai tinha a empresa dele de gás de cozinha e tal. Então, assim, isso tudo sempre foi muito comum dentro da minha família. Os diálogos, os problemas dos empresários, as dificuldades, sabe? Essa coisa toda. Então, isso sempre foi corriqueiro. Mas, assim, a princípio, quando eu me formei e tal, eu não tinha muito essa ideia de falar assim, eu vou empreender. Eu tinha mais uma coisa, vou arranjar um emprego, vou pegar... Porque eu sou um pouco mais cautelosa, então eu gosto de começar. E aí, logo na faculdade, surgiu a possibilidade de abrir uma empresa. Meu Deus, e eu falei, gente. Quer saber? Vou fazer, vamos lá. Aí eu tinha 2 amigos. Eu sou cautelosa, mas quando me dá a oportunidade, eu vou. Exato. E aí foi. Aí eu tinha 2 amigos que estavam abrindo uma empresa, que tinham já uma estrutura ali de alguns clientes, e eles precisavam de um atendimento e planejamento, e falaram, Patrícia, você topa? Meu Deus, Paty. Aí, você fez publicidade. Fiz publicidade e propaganda. Aí eles falaram, você topa? Eu falei assim, pensei uns dias, aí eu choro um pouco, porque quando, né, tem essa coisa, eu sou taurina, então assim, as mudanças me assustam. Então, eu choro e como? Choro, como, um período pra acostumar com a ideia, eu falei, quer saber, não tenho nada a perder, tô começando agora, o que eu vou perder? Vou lá.
Aí fui, a gente trabalhou, foi super legal, tal, tudo. Aí acabei namorando e casando com um dos sócios e tal. Isso aí também é uma fase, é um Mas é importante falar, porque empreendedorismo na prática é isso, né? Você tem um envolvimento, porque você se envolve tanto com a profissão ali, com o que você está fazendo, tem uma dedicação tão grande, que aí acaba tendo ali valores, princípios em comum e surge uma série de coisas. E objetivos, Exato. né? Exatamente, então é bem isso. Aí a gente casou e tal, e continuou. Aí depois acabou separando desse outro sócio, então ficou só nós dois durante um período. O sócio saiu da empresa? O sócio saiu da empresa, ele aí queria fazer outras coisas, ele achou melhor partir para uma outra área, e ele acabou saindo, a gente acabou ficando, e a gente continuou. Aí depois disso... Continuou casado e na empresa. E na empresa. Aí surgiu uma oportunidade de eu sair da empresa, no caso da agência, para trabalhar na área especificamente de eventos, abrir uma área de eventos nova e tal. E aí também chorei muito, porque eu falei, vou sair daqui, não sei o que lá. E tinham fatores que na época fizeram com que eu mudasse. Um deles era muita proximidade com, na época que era meu marido, né? Ali, tava muito junto. Aí ele falou, vamos tenta, porque além de tudo você vai abrir um leque ainda mais pra gente poder ganhar mais expertise aqui na empresa e você vai tranquila, porque você pode voltar, então relaxa, né? A empresa da família, né? Exato, então vai tranquila. Aí eu fui, acabei gostando demais da área de eventos, me apaixonei, comecei a fazer um monte de coisa e tal. E aí o casamento aqui não foi muito bem. Aí acabou que a gente acabou resolvendo finalizar ali a nossa sociedade amorosa. E aí, consequentemente, aí a gente acabou... Mas da empresa você já tinha realmente saído? Já tinha saído. Efetivado a... apesar de participar de muita coisa ainda junto ali, decidindo algumas coisas, mas eu não ficava mais alocada na empresa, né? Eu já estava numa outra empresa, trabalhando com eventos, fazendo outra área, não estava alocada ali. Mas nesse ínter, antes de eu me separar e tal, o meu marido na época falou, vamos abrir uma pizzaria? Porque é legal. Porque o marido queria ficar junto. Exato. Você saiu da agência de publicidade e falou assim, vem pra cá, vamos ficar junto. Aí abriu a pizzaria também, então assim, a gente chegou a ficar, assim, eu trabalhava já com eventos, mas tinha agência e ele tinha as duas coisas, a gente dava pitaco e tal. Só que aí realmente o casamento em si entrou num declínio e aí a gente já não conseguia mais nutrir as empresas, a sociedade em si. A gente acabou mesmo tendo que finalizar. Então eu optei por vender minha parte, sair. Acabei saindo da pizzaria, acabei saindo da agência, aí ele tocou depois as coisas da forma que ele achava interessante, tanto que até hoje ele tem agência, e a gente se fala, tem um relacionamento bacana, quando precisa trabalho com ele, isso não interfere em nada. Mas é interessante porque eu entrei nessa veia toda. Mas o que eu acho que é muito legal é porque, assim, eu acho que eu não queria empreender naqueles negócios. Eu acabei foi uma oportunidade, eu fui, mas não era aquela coisa assim, nossa, eu queria empreender naquilo, era o meu sonho. Era o sonho deles, né, dos meus sócios a princípio, depois ficou sendo do meu marido na época, tal, mas assim, meu talvez não fosse. Eu acho que eu me encontrei muito mais ali, nesse viés de eventos que tocava junto com marketing, essa mistura. Essa operações como um todo. Como um né? todo, você idealizar uma estratégia, né, então pensar nessa questão do marketing de uma estratégia, depois realizar isso num evento, proporcionando uma experiência para aquele teu cliente ali. Legal. Eu acho que isso foi o que me pegou mesmo. E aí, eu fiquei muitos anos no segmento de eventos, trabalhando numa empresa, fazendo muitas coisas legais. Eu acho que a empresa proporcionava diversas coisas bacanas e eu fui. Me perdi completamente nessa loucura de eventos, que é uma delícia, mas realmente é puxado. E aí, em um determinado momento, também a relação com a empresa meio que finalizou. E aí, eu me via um pouco perdida. Porque eu acho que eu também criei uma identidade minha com a empresa. Eu não sabia quem era a Patrícia, quem era a empresa. Quando Mas com a empresa que você... era sua de eventos ou com a empresa que aí vem das... que eu fui trabalhar. Eu vesti tanta camisa da empresa que eu me confundi com ela. Então, eu achava que eu estava ali... Quando eu saí, né? Quando a gente finalizou o relacionamento ali de trabalho e tal, eu falei, não, mas quem eu sou? Eu era aquela pessoa, agora eu não sei quem eu sou. E eu fiquei um tempo, assim, eu lembro que eu saí, eu fiquei, assim, uns 2, 3 meses completamente perdida. Sem saber mesmo quem eu era, sem saber se aquilo era legal, pra onde eu queria ir. Fiquei perdidaça. Aí, comecei numa busca, tipo, o que eu vou fazer agora?
E veio um monte de coisa pra eu fazer. Eu comecei a fazer um monte de coisa. Faço um pouco disso, fui trabalhar com aquilo, fui fazer... Até eu conseguir me reconectar com aquilo que eu realmente gostava, entender o meu espaço, entender o meu universo, o que eu queria. E aí eu falei, não, eu vou começar a fazer isso que eu acho que tem muito a ver comigo, né? Que é essa questão do marketing, pensando nele para a realização de um evento, para fomentar uma experiência para o cliente e tal. Falei, é isso que eu quero. E aí, falei, vou fazer a Ponto. Ah, foi aí que nasceu a Ponto. Aí, é engraçado falar ponto e tal. Por quê? Mas eu adoro, sabia? Porque o ponto é onde começa tudo e, ao mesmo tempo, é o ponto final. É o começo, né? O fim das coisas. Então, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero idealizar e entregar. Né? E ali você já vai ter um resultado para aquele cliente naquele mesmo ponto, né? Do começo até o final. E achei que tinha muito a ver. E aí, comecei. E aí... vieram as dificuldades, os desafios. Eu acho que a gente tem muito mais dificuldade. Às vezes a gente fala, você tem dificuldade com o mercado, tem dificuldade com um monte de coisa. Mas as dificuldades que a gente acha que as nossas deficiências, aquilo que a gente acha que não vai dar conta, aquilo que a gente imagina da gente, é muito mais limitante para os nossos sonhos do que qualquer outra coisa. Vai muito. Então aí você vai encontrando N coisas. Então, de novo, chorei em alguns momentos que eu falei, não vou dar conta, isso aqui não vai. Eu sozinha. Eu estava antes numa empresa gigante, com uma estrutura, não sei o que lá, agora sou só eu vou dar minha cara pro cliente e vou falar, e se não der certo, e não sei o que. Então, assim, tem N coisas. Mas você vai se descobrindo, você vai entendendo você vai vendo que os limites é você mesmo que se impõe, aí você vai tendo que se reorganizar, até a forma como você se vê. Então, foi um caminho, assim, bem maluco. E aí, tem pontos altos e pontos baixos. Tem o ponto. Exato. Aí, você faz coisas que você fala, nossa, que demais, não sei o que lá. E aí, você pega um outro evento, um cliente, tá tudo errado. Aí, você fala, meu Deus, acho que eu vou desistir, né? E a gente não fica pensando assim, quando dá tudo certo, a gente fala, é isso que eu sei fazer. Exato. Eu amo, nossa, eu nasci pra isso. Aí, no dia seguinte, dá alguma coisa de errado e você fala assim, eu odeio isso. Exato. Não é uma grande montanha-russa, assim? É uma gangorra emocional, de pensamentos, de ideias, você o tempo inteiro, quase todos os dias você tá se repensando. Todos os dias. Se você vai pra lá, se vai pra cá, se aquilo que você tá fazendo tá certo. Você anda um passo pra frente, 2 pra trás, aí você vai pra direita, depois pra esquerda. Então, é um desafio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, quando você faz alguma coisa e você percebe que aquilo chegou num resultado legal, que as pessoas ficaram felizes, que você tá agregando não só pra você, mas pro contexto ali que você tá vivendo, pra quem você tá fazendo, fala, vale a pena. Né? A gente deixar alguma coisa ali que a gente fez com carinho, com algum tipo de significado que cada um emprega o seu, mas história, né? É muito gostoso. Então você vai construindo esse cenário e vai trabalhando e vai realizando esses pontinhos ao longo da nossa jornada, né? Que lindo ouvir você falar assim, sabia? Ai, obrigada. É de coração a experiência, porque realmente é aquilo que a gente vive, literalmente, é a minha experiência, é ali todo dia o que eu venho passando, as sensações que eu tenho, as dificuldades, os acertos, os erros. Opa, e hoje, assim, que fase de vida você acha que você tá no seu negócio? Olha, eu ainda acho que eu tô no momento de formulação. Será que sempre vai achar isso? Eu acho que sim, porque é engraçado, a gente nunca sai dessa fase. Parece que não. Você tá vendendo quanto? 10 milhões no dia, mas eu tô formulando. Não, com certeza Elon Musk deve ser assim, por isso que ele compra um monte de coisa, entendeu? Certeza. Porque parece que a gente nunca é um projeto final. Não. E eu acho que até isso que é o que move. Porque se você chegasse num projeto final, já não teria talvez mais sentido de você continuar. Pode ser. Você chegou, você entregou. Aí como você percebe que não... Tipo você sair da pizzaria, né? É. Você tá sempre... Nossa, buscando outras coisas. Não tem um final, porque você tá num processo de construção, de melhoria, de pensar em outras coisas, de trazer mais elementos de aprendizado, porque é um aprendizado. Aí você fala, putz, ainda preciso melhorar aqui. Eu acho que a gente não pode se limitar, às vezes, com aquilo que a gente pensa, não sei, não vou fazer, não. Tem algumas coisas, isso é uma coisa que eu aprendi muito, até na empresa de eventos que eu trabalhava, né, anteriormente. Às vezes a gente chegava assim, a determinada conclusão. Eu preciso fazer. Se vai ser o perfeito, é muito improvável. Mas assim, eu preciso que aquilo comece, que aquilo ande. Pra eu ver aquela roda girando e aí aperfeiçoando ela. As coisas têm que acontecer um aperfeiçoamento, mas muitas vezes é na prática, é no dia a dia, é na roda girando. Não é parado só no mundo das ideias, naquele caso. Você vai ver na operação, como é que você conduz, Então eu sempre penso assim, é melhor fazer
do que ficar só na minha cabeça. Então, vamos fazer e eu vou ajustando, eu vou arrumando no meio do caminho e tal. Mas essa coisa sempre da idealização. Nesse momento, eu já fiz algumas coisas, eu já cheguei em alguns resultados. E aí, agora eu tô nesse momento também de reformulação, de ver como é que eu vou fazer algumas melhorias, como é que eu vou entregar melhor, como é que eu posso me posicionar melhor. Acho que a gente tem, às vezes, dificuldade como empreendedor de saber o seu valor e saber o seu posicionamento. Até para você passar para o seu cliente, olha, o meu preço é esse por causa disso, né? Saber isso, às vezes a gente acha que a gente vale menos, né? Ou que não tá tão apropriado. Não é nem que a gente vale menos, é que o que a gente sabe fazer é tão comum dentro de nós, sim, né? Que na hora a gente olha pro outro e acha que o outro também sabe, mas não é. E aí né? a gente não dá o valor. Exato. Exato. Então, Vou fazer de graça. Vou fazer de graça aqui. Que acontece muito, que às vezes você faz, vou fazer pra ajudar, pra mostrar e tal, só que aí isso desvaloriza um pouco da excelência do trabalho que você tá. A pessoa não vai ter a percepção que aquilo realmente tem aquele valor. Então, acho que a gente tá sempre buscando. Então, isso é um ponto também que eu estou aperfeiçoando esses elementos, assim, comigo. A questão da precificação, que pra mim é difícil precificar. Então, por mais que às vezes a gente olhe em referência de mercado e tal, fica sempre aquela coisa, será que o meu trabalho vale realmente isso? Será que eu tô entregando, né? Perfeito. Tem essas questões que são importantes, então eu tô reavaliando isso e entrega mesmo. Perfeito. O que eu vou entregar para esse meu cliente? De uma forma também que eu consiga mensurar, eu tô entregando, porque a gente tem que fazer uma avaliação, porque às vezes o cliente faz a avaliação dele, ele vai te dizer se tá bom ou não, mas é muito importante você se avaliar daquilo que eu me propus, porque você quando vende algo, você sabe o que você tá querendo, às vezes nem o cliente sabe o que você vai vender para que ele vai comprar, mas você sabe o que você quer entregar. Perfeito. Então quando você entrega, você fala, isso tá de acordo com aquilo que eu coloquei como eu iria entregar? Ou eu deixei um pouquinho a desejar, ou eu fui um pouquinho a mais, preciso calibrar isso. Então, essas avaliações é o meu momento. Hoje eu tô muito pensando nisso. O que eu quero entregar, o que eu quero deixar para aquele cliente, o que eu quero que aconteça, de repente, naquele evento dele, ou naquele plano de marketing que a gente estabeleceu ali com aquelas ações, o que eu quero que ele alcance. Mas você consegue mensurar isso quando você fala de experiência? Então, é muito de expectativa. Assim, você consegue mensurar para o cliente através de indicadores, né? Fala, olha, eu vou te entregar isso, por isso. E então você consegue mensurar. Mas quando eu falo dessa expectativa minha, eu tenho uma ideia. Quando eu monto um projeto para um cliente, eu sei o que eu teria que fazer para poder entregar aquilo. Tá. E aí no caminho, se por algum motivo eu escorrego, não entrego, ou eu faço até um pouco a mais, eu consigo medir isso. Tá. E aí tem aquela coisa da nossa própria cobrança, né? Tô fazendo quanto eu deveria? Posso fazer melhor? Deixei a desejar nesse aspecto? Preciso melhorar isso? Porque a gente é ser humano e do meio do caminho surgem obstáculos e às vezes a gente vacila. Então eu me preocupo muito isso, em entregar aquilo que eu me propus lá no começo a fazer. Para minha consciência tá tranquila, para eu ter aquela sensação de dever cumprido, né? Independente de qualquer coisa. Às vezes para o cliente eu posso ter feito até menos e ele tá feliz, mas eu não. Porque eu tenho aquela expectativa. Então, acho que a gente tem que também aliar isso, aquilo que você está entregando com a sua própria expectativa, além da expectativa do cliente, né? Não, bonito ouvir você falar. E teve uma parte que eu acho que é muito importante, assim, a gente deixar registrado sobre o seu preço, né? Não adianta você... Enquanto você não sabe quanto você custa, você nunca vai conseguir defender o seu preço. Exato. Isso é uma coisa muito séria, né? Que acontece muito com a gente, né? Pequeno empreendedor e tal. Porque, eu não sei quanto que custa, né? Eu não sei qual é o valor que eu tenho. Então, se você cobra um valor e por acaso a pessoa te zoa, a gente já, não, eu posso ter 50% de desconto aqui, ó. Exato. Não é? Nossa, é muito importante. E se a pessoa traz um comparativo do mercado falando, olha, fulano custa tanto, você tá cobrando tanto, aquilo já põe em xeque a tua verdade. Mas por isso que então, para você é tão importante conseguir mensurar, talvez, né, essa palavra, a expectativa. Porque se você consegue mensurar a expectativa, você consegue defender o seu valor. Exato. Eu consigo acreditar que aquele meu valor tá justo. E você tá conseguindo fazer isso? Você tá desenhando isso? Consigo fazer. É claro que às vezes o meu maior obstáculo sou eu mesma, porque por algum motivo eu me saboto às vezes em alguma coisa e aí fica faltando, na minha concepção tá faltando a cereja do bolo. Eu disse que eu ia entregar, sabe? E eu não tô entregando. Ou não, você não disse que ia entregar, mas aí você falou, mas podia ter. Entendeu? Tem essa questão, isso é fato que a gente São muitos anos de terapia aí, hein, pra resolver, bastante. Não acaba também, é outro processo que vai longe.
Mas é muito interessante. Mas eu acho que isso faz com que você tenha um desenvolvimento contínuo, que você pense na sua empresa continuamente, que você queira melhorar sempre o processo para garantir uma entrega legal, para garantir uma satisfação pessoal. Muito Porque a satisfação do empreendedor está ligado àquilo que ele está produzindo. Com Às certeza. vezes mais até que a renda. Não, isso é com certeza. Isso é com certeza, o dinheiro é completamente consequência. Porque o empreendedor, ele vê já aquele projeto do futuro no agora, né? Então é Exato. isso que faz ele querer mais, né? Correr atrás daquilo. Não, e pensar. eu imagino no seu business, assim, que é trabalhar com experiência. Ai, cara, deve ser muito gostoso. É muito rápido, né? Eu falo que é assim... Eu O acho que trabalho é muito maior do que a experiência em si, né? você tem um super trabalho, porque você tem todo um planejamento, uma execução, que normalmente o cliente ele não vai ter essa percepção. Com certeza. Que você está fazendo Com ao certeza. longo, que é muito problema que você resolve. Né? No evento em si, especificamente, a gente tem muito problema. Porque você está trabalhando em grande parte com pessoas que não estão ali registradas, que não têm aquele comprometimento, que estão fazendo só o job naquele momento. Então, assim, elas também têm uma fluidez ali, não tem aquele comprometimento. E aí, como é que você replica para todo mundo o objetivo daquele evento que tem que ter... Como assim, que você faz isso? Normalmente você tem que ter um bom briefing para todo mundo. E aí tem que ter informações claras. Por exemplo, você precisa receber o cliente com um sorriso. Então você tem que chegar e você falar assim: olha, a coisa mais importante para você fazer aqui é sorrir. Mais até que o bom dia, boa tarde, boa noite. Porque é a sensação que você vai provocar vendo o sorriso. Então assim, você tem que dizer coisas fáceis, claras e objetivas. Você precisa fazer isso e tal, a sua principal. E aí, se você conseguir, você fala bom dia, por exemplo. É basicamente sorrir, isso. Já tá. Esse é o grande ponto. Aí você fala bom dia, aí é boa noite, a pessoa fala bom dia. Não é porque a Patrícia falou pra eu falar bom dia. É isso. Mas você tem que ser clara. É uma informação clara, direta, objetiva com aquilo que é mais importante. Porque aí a pessoa fixa, ela entende qual é o papel dela ali. Isso tem que ser falado, é importante. E aí você vai falando cada área, o que cada um tem que fazer pra gente chegar você naquele... que faz isso? Não necessariamente. Eu tenho que montar esse escopo. Então, por exemplo, eu vou montar o escopo de tudo que é relevante. Então, por exemplo, a gente está fazendo um lançamento de um produto. Então, o que é importante? A gente tem que ter uma recepção ativa, efetiva, tem que ter determinadas características. Mas o que é mais importante para a gente é valorizar o produto. Então, a gente vai ter toda uma experiência em volta daquele produto. A gente cria toda essa engrenagem, né? Para o produto. Para o produto. Aí, o que a gente faz? A gente chama os responsáveis, que a gente precisa que replique, explica para eles a importância daquele produto, quais são os diferenciais. Que é o treinamento, que é o treinamento. E aí, eles vão também sendo multiplicadores para os demais. Tem que ter não dá para você fazer... Pois é. Porque às vezes a gente acha que a gente pode. Não, 50 pessoas trabalhando no evento. Você pega o megafone e sai gritando. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Esse daqui já esqueceu o que era pra fazer, né? Tem que ter, você tem que idealizar, você tem que ter as pessoas às quais você sabe que vão replicar a tua informação e você tem que confiar. Evento tem muito de confiança. Tem muito disso. Sério? Tem muito de confiança. Tem coisas que você não vai ter controle. Puxa vida! Você não vai ter controle. Tem coisa que vai ficar sem controle. Você conta o que aquela pessoa vai fazer. Mas caso ela não faça, você tem que ter o plano B, o plano C. Então, o evento é imprevisto. É saber lidar com pressão e com imprevistos e resolver problema rápido. Ô, Paty, e assim, cara... Olha que louco, né? Você é tão calma, você é tão serena. Não, na verdade, você não é nada disso. Você só finge ser isso. Porque senão você não ia... É lógico, você não ia conseguir ficar no evento, ali na pressão do evento. Não, você tem... É assim, eu brinco, que às vezes eu falo, parece assim, que a minha parte de fora tá em slow motion. Sabe, assim, bem tranquilinha. E lá dentro é um turbilhão. O negócio é a cabeça pensando milhões de coisas e tal. Só que a minha forma de operar é que se eu ficar na mesma loucura que eu tô dentro fora, eu não vou conseguir me comunicar, eu não vou conseguir fazer as coisas. Então, eu vou fazendo... que inteligência emocional absurda. Tem vezes que a gente dá uma surtada, porque ninguém é... Ai, Patrícia, mas o seu surto deve ser... Não faça isso. Não, a gente dá uns berros às vezes. Tem jeito. Tem vezes. Só que aí também eu tenho essa coisa. Eu não grito diretamente com ninguém. Eu grito no geral quando alguma coisa não tá andando. Você começa a criar também ferramentas e gatilhos para que você possa operar naquilo. Mas tem momentos porque deve que ser muito precisa. ruim, né? Você trabalhar com uma gestora de eventos que é muito acelerada também, Exato. Né? Você tem que dar uma tranquilizada. E assim, às vezes as pessoas vêm desesperadas que tá com problema. E o problema não se resolve no desespero. As melhores ideias são quando você fala, peraí, vamos pensar. Aí você pensa e fala, vamos agir dessa forma. Aí flui. Se você ficar na mesma pilha do problema,
Você não vai conseguir Todo resolver. mundo vai ficar só no problema. Exato. Então a gente tem que pensar, e assim, e aí tem aquela coisa, se eu não conseguir daquele jeito, eu vou conseguir de outro, as coisas vão se resolver, né? As coisas não são fixas, elas são sempre em movimento, então você usa isso a seu favor no evento. Opa, mas esse conseguir resolver é o checklist que você monta? Não vou dizer checklist porque eu não entendo direito de Mas isso. é um checklist, não deixa de ser um checklist. Mas com as grandes entregas, digamos, Isso. e aí essas grandes entregas têm que acontecer. Exato. Então vamos supor, um show. A recepção, o cantor lá no palco, a alimentação, Isso. né? A segurança. Isso. Aí esses 4 grandes negócios têm que acontecer. Tem que acontecer. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Entendi. Aí você tem um líder para cada um desses Para negócios. cada um desses negócios. Entendi. E aí você vai ali administrando problemas e checando se aquilo tudo está sendo feito da forma que tem que ser. Entendi. E nesse caminho vai ocorrendo diversas coisas ao mesmo tempo ali. Então, por exemplo, o artista atrasou porque teve um trânsito, teve um acidente. Você dá um jeito de dar uma atrasadinha na música ali ou na alimentação, segura alguma coisa, cria um outro elemento ali no meio. Você vai tendo ações que você vai fazendo para que aquilo não apareça para quem está vivendo a experiência. Muito legal. A gente pode estar descabelado, literalmente, correndo e tal. Mas o cliente, ele não vai ter essa percepção. Perfeito. Quem tá curtindo. Ele nem percebe. Às vezes ele até fala, nossa, atrasou um tiquinho, mas a ideia é que ele não perceba. Perfeito. Que aquilo flua. Não, aí de repente você leva uma comidinha diferente, uma bebida diferente, Sim, ele você já... faz alguma coisa. Às vezes tem uma apresentação prévia, você estende um pouquinho aquela apresentação para dar o tempo de chegar. Isso é um exemplo, né? Mas assim, tem N fatores que acontecem. Ou ao contrário, às vezes tá muito trânsito, choveu, o teu público tá chegando devagarinho. E o cantor já tá lá. E o cantor tá lá, e você tem que fazer ao contrário. Você vai segurar um pouquinho o cantor, atrasar um pouquinho, criar uma outra situação, também para não cansar quem já chegou cedo e que tá esperando. Então, você tem que toda essa logística. Então, vão surgindo várias coisas. O que é importante num evento de modo geral? É você entender que aquilo, por mais que você tenha feito checklist, programado e tudo, pode sair tudo diferente. É o tal do planejamento que a gente fala, né? Exato. É tipo o planejamento para empreender. Cara, você tem que ter um planejamento para empreender, mas sabendo que no meio do caminho você vai acontecerão fazer coisas diferentes. O que você não pode perder? Por mais que você tenha o objetivo. O que eu tenho que entregar? Então, se eu tinha falado que eu ia fazer assim, mas, por exemplo, chegou lá na hora, não deu para ser nessa sequência, você vai desenvolver uma outra sequência garantindo que o objetivo seja o mesmo. E você tem que ter uma visão estratégica de tudo, né? E aí você pensa nas possibilidades e tem que lançar mão de alguns aspectos. Mas por isso é fundamental você ter feito o teu checklist. Porque você sabe exatamente o que você tem de recurso. Se você não fez checklist, não fez nada, se você não fez um planejamento, na hora você vai falar, o que eu tenho? E não você é, né, pá? De repente, assim, acontece alguma coisa contigo, que é a responsável do evento. Você não pode estar naquele momento. Se não tiver o checklist, ninguém vai conseguir seguir. Exato. Vai funcionar igual. Você tem que ter, as pessoas têm que saber o que tem que ser feito. Elas sabem quais são os objetivos, elas sabem quais são os caminhos, e elas sabem que se tiver qualquer tipo de intercorrência, tem ações a serem tomadas para resolver. Hein? E aí você vai treinando isso cada vez mais com a equipe, vai passando e as coisas vão fluindo. Mas é importante você entender que evento não tem rigidez. Evento não é uma produção fabril. Fluidez. Exato, é fluidez. É seguir o fluxo das coisas e se apropriar do fluxo. E porque a gente tá falando aqui, a gente deu uma experiência, um exemplo, na verdade, da experiência do evento. Então, começou nesse horário, terminou nesse horário. Mas essa parte da execução, ela foi planejada um tempão antes. Muito antes. Muito antes. Que são outras pessoas que participam aqui do momento? Que participam do processo. Você tem um planejamento que a gente vai estabelecer quais são os princípios, aquilo que a gente quer, quem são os profissionais, como vão ser. Caracas. Você escreve tudo isso, monta tudo isso, depois você dispara para todo mundo que tá participando. Todo mundo tem o mesmo documento. E aí você faz reunião com todo mundo para poder explicar, tirar dúvidas do processo, porque as pessoas vão perguntar o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Então a gente vai analisar desde o fluxo de entrada, a chegada de Uber, valet, estacionamento, o que for, até como as pessoas vão sentar, como é que é o caminho delas até aquela área, porque às vezes a gente, fala, a pessoa tá entrando, qual que é o caminho, qual a experiência que ela tá tendo. Então você tem que pensar ponto por ponto, e tudo isso tem que ser retratado. E por isso que a gente vê, na própria experiência nossa, alguns eventos que a gente não sabe detalhar,
mas são maravilhosos. Mas tudo tá e te outros, comunicando. E outros que não são tão bons, mas a gente não sabe, né? Não sabe, porque às vezes, assim, tudo no evento comunica. Verdade, Paty. Tudo comunica. Quando é uma experiência de um evento, seja um show que você vai, ou seja uma festa, casamento. um casamento, tudo comunica. Então, tem muitas coisas que a gente percebe que são fundamentais. Primeiro, ter sinergia com quem tá fazendo o evento. Então, por exemplo, um casamento. Imagina que a pessoa é mais romântica e tal, e faz um evento dark. Tipo, você entra no casamento e você fala, eu entrei no lugar errado. Não combina com a noiva. A mesma coisa um show. Você vai para um show de pagode, quando você entra tem um violino clássico na entrada. Você fala, opa, acho que eu entrei no show errado. Eu comprei... Então, assim, mas é engraçado, parece besteira. Comprei Zeca Pagodinho e tô entrando em Luísa Posse. Não tem nada a ver, você fala, tá no lugar errado. E parece que não, mas às vezes no caminho, se você esquece de ver algum detalhe ou não planeja alguma coisa, vai ter essa lacuna. Meu Deus. E é nessa lacuna que às vezes dá margem pro cliente ter uma percepção. E que ele não vai saber o que é, mas a percepção ele vai ter a percepção. Que louco, e tudo né? vai comunicar. Evento é muito intenso. Até assim, pros clientes, de modo geral, eu falo, evento é muito intenso. Pros clientes, o noivo, por exemplo, ou os... Por exemplo, quando eu pego uma empresa e ela fala, eu quero fazer um evento, ela tá querendo ter um relacionamento. Porque a gente fala de marketing de modo geral. Vamos construir um planejamento de marketing. O pessoal faz muito rede social, faz muita comunicação, funciona, é legal, marketing é maravilhoso. digital, né? Enfim, funciona. Papo bom, presta atenção, empreendedor. É muito bom. Mas o que acontece? Quando você faz um evento, a pessoa, ela tem uma imersão da tua marca. Ela vai estar com todos os sentidos dela ali. A memória dela, a referência dela, Perfeito. O contato com a marca é outro. E aquilo ali, pra fidelizar, muito melhor do que na rede social, que ela vai ver um monte de coisa. Perfeito. E deixa eu me aprofundar nesse ponto. Porque hoje a gente vê um montão de gente falando só de marketing digital, tem que estar no marketing digital. Olha só o que a Paty está dizendo, gente. Todos os grandes players que inclusive ensinam sobre marketing digital, eles fazem evento presencial. Por quê? Porque daí você tá lá no evento presencial da pessoa, você tá naquela imersão daquela experiência, não é? Exato. E aí ele fala pra você que você só tem que estar lá no marketing digital. Não dá pra ser assim. É assim, o que a gente... É como na vida, vai. O marketing digital divulga e o evento vai lá e faz o trabalho. Ele faz aquela questão do relacionamento. Perfeito. Né? Então, do relacionamento, vamos pensar verdade. essa questão, assim, por exemplo, de um namoro, né? Você conheceu pelo Tinder. Na verdade, o marketing digital é o Tinder. Eu conheci meu marido atual pelo Happn. Então, Taco. vamos lá. Senhor Taco. Exato. Então, você chega, você vê o marketing digital. Você fala, interessante. Você fala, nossa. Interessante. Mas o que vai fazer com que você sinta confiança naquela pessoa, que o primeiro você queira encontro. fazer? Exato. É aquele contato, onde todos os seus sentidos... Não, e é verdade, porque se o primeiro encontro for uma bosta... Você já vai falar, azedou. Entendeu? Então, assim, como é que eu sinto segurança? Vou comprar um produto, como é que eu sinto segurança? Muito Se legal. eu vou ali na loja, olho o produto, vejo a qualidade, sinto, vejo funcionar, falar, putz, isso aqui me atende, isso aqui é legal pra mim. Então, o segredo é esse. Até a gente estava discutindo esses dias com um dos meus clientes de voltar a fazer uma mala direta. Porque, por exemplo, a gente está sempre pensando de digital. Imagina, eu chego na minha casa, um lindo convite, com um mimo especial, uma coisa, e falo, nossa, eu me sinto importante. Eu adoro. Então, acho que a gente tem que... furar a bolha que Exato. foi furada há um tempo, agora furar de outro lado. Exato. Né? A gente não pode desprezar nenhum tipo de marketing. Concordo. Muito pelo contrário. A gente tem que pensar isso como um conjunto. Um complementa o outro. Eu faço digital, eu atraio um determinado público, tal. Vou trabalhando ali no meu funil de venda, vou fazendo o que eu tenho que fazer. Mas eu tenho outras ferramentas para fidelizar, converter, para sustentar a minha própria marca. Perfeito. Então, assim, são várias coisas que são muito legais. E o evento, eu falo que ele é algo muito especial. Porque ali você fideliza, ali você explica o teu produto de uma forma muito mais fácil de ser assimilada. Perfeito. Porque ele tá vendo, eu falo que tem temperatura, evento tem temperatura. Você consegue passar aquela energia, você esquenta a outra pessoa, ela sai dali empolgada, ela sai dali contagiada, motivada, né? Por aquilo que você tá falando, vendendo, apresentando, muito mais que numa rede social, Perfeito. né? Então, a gente não exclui nada, a gente soma. Perfeito. É uma junção, né, de uma estratégia, dependendo do objetivo que a gente tem ali com o cliente, com o produto, até mesmo um casamento, né? Qual que é o seu objetivo ali? Eu quero confraternizar com meus amigos, com meus familiares, então eu vou promover uma noite especial.
social, trazendo coisas que são importantes para mim, que tem a ver comigo, né, eu e meu marido e tal, mas que tem a ver com a minha família, que tem a ver com os meus amigos, pensando neles. A mesma coisa num evento para você vender o seu produto. Você vai pensar no teu cliente, o que você quer que ele sinta, o que você quer que ele entenda, o que você quer... E aí vai um monte de coisa que dá para fazer. Aí o céu é o limite, É o sabe? céu Assim, limite, né? Você tá falando, eu tô pensando em várias coisas e é aqui. muito legal. Assim, é claro que eu trabalho É tipo evento de cruzeiro, né? Do nada enfiam um show dentro de um cruzeiro. Mas você quer uma coisa mais legal? É uma imersão. É uma imersão. Você entra num negócio que um show atrás do outro. É isso tipo, mesmo. É uma A coisa... gente que é da dança, pá, que tem o Dançando a Bordo, que é o cruzeiro da dança. São 7 dias das pessoas dançando. Exato. É aquele momento onde você sai um pouco da sua realidade. É muito legal. E entra numa outra realidade e vivencia de forma muito intensa, né? Então, assim, aquilo te transporta. E isso é o que você ama? Isso é o que eu amo. Ah, boa. Porque o que é a sacada que eu tava falando? O evento, né? Essa coisa de você construir uma marca e tal. Você tem uma resposta imediata. E isso vicia a gente. Porque você terminou... tipo droga mesmo, né? Porque você termina... Então, você imagina, você idealizou, você correu, você fez, não sei o quê, blá. Você realizou o evento, você vai ter o feedback na hora. Você olha no rosto das pessoas, você já vê o feedback. Você olha o teu cliente, se ele tá feliz, se ele não tá, você já tem o feedback. E aquela energia daquela realização, aquilo é na hora. Então, você sai dali já drenado, todo feliz, com um monte de endorfina, sabe, um monte de coisa assim gostosa. Quero outro, né? Quero outro. E aí, você começa de novo para produzir aquilo, para gerar aquela sensação, para poder ver aquelas pessoas. Então, você sabe que o teu trabalho foi bem realizado. É claro que, criticamente, você até vê a satisfação das pessoas, mas você pensa, putz, aqui, falhou aqui, preciso melhorar ali. Não, sim. Mas aquela sensação de né? realização, ela é instantânea. Do começo até o fim, você já tem o resultado. Muito legal. Isso vicia. Eu falo, isso é o que vicia. É essa adrenalina de realizar e no final você vê o resultado já estampado nas pessoas. Não, e sabe uma coisa muito bacana que eu tô vendo em você e que eu quero registrar aqui? Eu já tive, né, entrevista aqui com gente que faz evento, já conversei com outras pessoas, mas parece que você não vende o evento. Na verdade, você vende uma solução de marketing, sim, né, para a empresa X. E com aquela solução você entrega o como eu vou fazer aquilo acontecer para gerar mais vendas e que o evento seja uma fonte de experiência, mas pra gente ter mais receita. Exato. Gente, olha que business da hora, o da Paty, olha que business da hora. Não é que ela faz o evento, ela vende o evento como uma consultora de eventos. Ela realmente entrega mais receita pro cliente dela. Como que ele vai tirar o maior proveito e impactar aquele público que tá ali legal. De uma forma efetiva. Como é que ele vai alcançar isso? E aí você pensa estrategicamente para cada produto, E isso você pode fazer em qualquer coisa, desde que seja um casamento, um debutante. Vamos pensar no lado social e no corporativo. Qual que é o seu objetivo? O que você quer passar para aquele teu cliente? Perfeito. Aí você vai criar uma sequência dentro desse evento para poder contemplar isso, para poder alcançar isso. Perfeito. E aí você vai fazendo etapa por etapa. Por isso que é tão importante o planejamento. E aí as pessoas se equivocam muito, porque muita gente fala assim, é fácil fazer festa. É fácil fazer uma estratégia, assim, não é que seja uma coisa do outro mundo, não é, mas você tem que ter todo ali um conhecimento para poder conseguir entregar isso para aquele cliente, porque pra conseguir entregar experiência, senão não você não entrega, ou você até faz uma parte, mas outra parte você não consegue, e aí você tem que se debruçar sobre aquilo, verificar diversos elementos, desde psicologia, estudo de cores, uma série de coisas, sensação, música, temperatura, são N coisas que impactam, aroma, né, o evento tem um cheirinho, nossa, putz, isso aquilo marca, você fala, nossa, olha aqui esse cheirinho gostoso, da onde é, não sei o quê, né, a gente tava até comentando antes de entrar do café, eu não queria café, mas agora eu quero. Exato. Isso a Angélica vai vender brigadeiro aqui dentro. Todo mundo vai comprar o brigadeiro. Exato, só pelo cheirinho. Só pelo cheirinho. Então, isso faz total diferença. Então, essas estratégias estão aliadas ao que você vai realizar ali naquele momento. E tem coisinhas, tem pontos para cada ação que você está fazendo. Você tem que pensar estrategicamente. Então, um evento é literalmente uma estratégia. É uma pequena empresa que você está montando ali. Com certeza. Cada evento é uma pequena empresa, né? Com vários aspectos ali que são importantes e tudo mais. Então, assim, é muito gostoso. Dá essa adrenalina toda, dá esse resultado na hora, é muito, assim, impactante, gostoso e surpreendente. Eu acho que isso é mesmo de se surpreender a cada evento. Por isso que você ama. Porque você tá sempre fazendo coisas... Nunca é igual. Por mais que seja um modelo parecido, que seja, não sei o que, você faz um show nunca é igual.
Nunca... Pode ser até o mesmo cantor, Mas né? nunca Da é outra igual. vez é diferente. Exato. Então, tudo isso é muito legal. Você vai imaginando, pensando, vai elaborando. É uma construção muito bacana. Muito legal. E eu já vi evento seu, hein? Pelo amor de Deus. Eu festa de ano gosto. novo, Ixi, tem coisa é pra caramba. evento corporativo, é Vivo. festa de casamento. Gente, a Paty já fez de tudo. É carnaval, é show, é tudo que vocês puderem imaginar, assim, né, Val? É festa, a gente tá lá. E ela tá assim. Porque eu também não sou muito festeira. Eu, assim, como adolescente, não era aquela adolescente de balada, não, era mais caseira, mais tranquila. Por isso que é Patrícia Caseiro. Exato. Pra fazer jus ao nome, né? Senão não tem graça, né? Opa, tudo isso que você faz hoje na tua empresa, Uhum. você trouxe muita coisa da agência de publicidade? Trouxe bastante coisa. Tipo o que você consegue dizer? Eu acho que da publicidade, eu trago essa coisa de não se acomodar com modelos prontos. Eu nunca vejo um evento, por exemplo, eu fiz um ontem. Eu nunca vou me acomodar com o mesmo modelo que eu apliquei ontem. Como eu vou assim? pensar, por exemplo, eu fiz um evento que eu coloquei uma recepção X, fiz uma entrada de uma banda, coloquei um perfume e tal, não sei o que lá. No evento do dia seguinte, eu já tô buscando uma outra forma de atingir o cliente. Que legal. Então, por exemplo, hoje mesmo, acabei participando de um almoço, realizei ali algumas ações, que quando terminou o almoço, eu falei, o próximo almoço eu não vou fazer mais assim. Eu vou fazer uma entrada sensorial para as pessoas poderem sentir, entrarem no clima para quando chegar a comida. Legal. Porque na hora você começa a falar, não vou ficar aqui nisso, porque já ficou batido. Aí você fala, eu vou pensar, porque até pode ser novidade para um monte de gente, mas para você não é. E isso é uma coisa muito da publicidade. Não, eu entendo o que você tá falando. Desculpa. Se um cliente, ele foi nesse, ele vai no outro, você já, É igual. né? É igual. É igual. Entendi. Então, assim, tem várias formas de você trazer uma inovação, fazer algo diferente, trazer alguma coisa. E isso é o que faz a gente que traz. A publicidade é muito disso, né? É muito Uma disso. sacada nova, desenvolver algo que ninguém viu, né? Fazer uma campanha, um slogan, uma trilha, qualquer coisa nova, trazer inovação. E eu acho que isso eu trago muito da publicidade. Essa coisa, essa vontade de nunca me acomodar com o que já foi feito. É um modelo, funciona, legal. Posso até repetir se eu achar que é necessário, mas eu já quero alguma coisa diferente. Muito legal. Trazer alguma coisa diferente. Isso é que é legal também, porque nesse projeto, né, nessa parte de planejamento, você tá sempre pensando, o que eu faço aqui? E eu me aproprio, porque assim, eu brinco, a gente não cria, a gente vai se apropriando de determinadas coisas até na junção daquele tipo a monte natureza, de coisa. literalmente, né? Nada se cria. Você tudo vai assim. se apropriando de diversas coisas, no final vai dar um resultado diferente, mas são coisas já existentes. Não, e vai trazendo coisas, inclusive, de outros cenários. Exato. Né? De Então, por exemplo, outras- você vai numa exposição de arte, você Isso. vê alguma coisa que você acha interessante, você Verdade, traz. pá. Você vê um clipe de música, você fala, olha essa sacada que eles fizeram isso aqui numa apresentação X, funciona muito bem. Aí você vai trazendo, no final, você criou algo novo. Só que não é novo. Meu, muito Você legal. só se apropriou de coisas que já estão aí, só que você viu aquelas coisas de uma forma diferente, onde você conseguiria empregar dentro daquele evento que você está realizando, Perfeito. com um objetivo claro a ser alcançado. Opa, e pra quem, assim, tá assistindo a gente hoje e tá se identificando, qual é a dica que você poderia dar pra essa pessoa? Dessa área que ela se Disso que você tá identifica. falando. De repente ela é sozinha, né? Hoje você tá aqui, o braço teu é seu irmão, mas você consegue dar conta de tudo. O que você falaria pra ela, assim? Eu acho que a primeira coisa, ela tem que estudar um pouco, entrar nesse Sobre universo, eventos sobre mesmo. evento mesmo. Entender um pouco do que é possível, porque tem algumas coisas ali que você tem que ter um pouco de conhecimento. Desde formas de serviço, né, o que você tem que ter. Então, eu tenho que entender um pouquinho ali sobre som, equipamento, estrutura, para que eu possa conseguir oferecer alguma coisa legal para o meu cliente. Tenho que entender um pouquinho de A e B, eu tenho que saber o que eu vou oferecer para adequar a cada tipo de evento. O que é A e B? É A e B? alimentos e bebidas. Ah, ok. Tenho que entender um pouquinho disso. Tenho que entender um pouquinho desse fluxo de segurança, legislação, porque isso é fundamental. Entendi. Você vai fazer um evento, você tem que saber se você pode, se precisa ter uma ambulância, se você não precisa. Qual que é a função ali do bombeiro, você tem que ter um, você tem que ter dois. O que você tem que ter naquele espaço para poder atender a necessidade. Então, assim, tem que estudar um pouco de eventos. Perfeito. Mas a partir daí, você estudou, você já conhece, quanto mais conhecimento você tiver, independente do que seja, ele soma no teu desenvolvimento ali relacionado ao evento.
Entendi. Então você fala... Quanto mais técnica você tiver, mais empoderada você vai estar. E não necessariamente você fala, vou ter que fazer milhões de cursos de evento. Não. Você fez um curso de fotografia, vai somar. Você fez um curso de gastronomia, vai somar. O que é importante? Eu entendo da operação do evento e a partir daí eu vou buscar elementos e ferramentas que façam com que eu seja um profissional mais completo. Perfeito. Para que eu possa agregar no meu segmento. Perfeito. Porque às vezes também, quando você fica só focado naquela área, ela te limita. É verdade. Porque aí tem muitos assim, você tem que fazer desse jeito. A forma de conduzir um evento é essa, a forma de não sei o que lá. Porque tem regras que são mais clássicas, são mais padrão. Você precisa saber? Ok, faz parte, mas não se fixe a elas. Porque para você trazer a criatividade, a inovação, você tem que pensar um pouco fora mesmo da caixa. Ser criativo mesmo, exato. Né? E aí, todo o conhecimento que você tiver soma. E quanto mais a pessoa estudar sobre isso, mais imersa ela vai estar nesse mercado, a cabeça dela vai abrir e ela vai se aproximar de pessoas que vão auxiliá-la, né? E eventos, assim, é muito importante essa coisa que a gente falou, a gente não faz nada sozinho. Perfeito. Estar com pessoas, conhecer pessoas, perceber quem pode ser o seu player, quem pode te ajudar, quem tem uma empresa que às vezes está começando, mas pode ser seu aliado ali. Pode ser, ou uma né? outra empresa que já está no mercado, que tem uma possibilidade. Então, você tem que estar junto das pessoas. Começa. Às vezes, vai ser um garçom num evento. É verdade. Porque você vai entender como é que é o fluxo do serviço. Você vai perceber o que ninguém percebe. É verdade. Né? Você vai começar a ter um outro olhar para aquilo. E aí, você já está imerso. Aí, você começa a conhecer pessoas. Aí, você começa a entender. A pessoa pega um job de garçom, começa a falar com todos os garçons, Exato. com quem é a gerente do evento naquele momento, abre a cabeça. Começa a ver. Vê até um cliente que você está atendendo ali. De repente, você vê que aquele é o contratante, aquela empresa está fazendo evento, como que ela pensa, o que ela faz. Muito legal. Então você já começa muito assim, boa dica. O importante é não se limitar, e o importante é estar aberto, Uhum. né? E isso é fundamental. E eu brinco assim, às vezes a gente também tem que ter isso. O segmento de eventos, de modo geral, às vezes muita gente que está na festa não valoriza muito aqueles profissionais que estão ali. Fala, tá fazendo um evento e tal. Então a gente também não pode se fixar nisso, porque às vezes se você se fixa que daquela pessoa ali não tá te valorizando, acaba te frustrando, porque você fala, poxa, não tá valorizando o meu trabalho, eu tô aqui fazendo tudo, te atendendo, te servindo, e você não percebe, você não pode deixar se abalar por isso. É verdade. Entendeu? Aquela pessoa, aquilo que ela faz tá muito mais relacionado a ela do que a você. Exato. Então, assim, faça o seu trabalho da melhor forma. Se ela não sorriu, não importa, você sorri. Exato. É o seu papel. Se ela vai sorrir ou não, você tá tranquilo com a sua consciência. É verdade. Se ela reconheceu ou não reconheceu, entendeu? Vai, passa, sabe? Então, isso é importante, porque no evento a gente encontra, às vezes, muito disso. Muito legal ouvir você Então, falar. essas coisas são legais da gente, pra quem tá começando, quem tá vendo essa possibilidade, entender isso. Vai ter momentos que você vai ser literalmente invisível. Mas quando você é invisível, muitas vezes é a hora que você tá mais brilhando, que você tá entregando cada vez mais. Quando a pessoa não vê quem tá organizando. Você tá vendo. Quero até deixar um testemunho. A Paty foi falando e eu fui lembrando. Eu já fui promotora de eventos. Poxa, né? Na época que eu acho que eu era antes de ser estagiária, sei lá. E aí eu trabalhei em uns 3 eventinhos, assim, como promotora. E eu lembro que eu era recepcionista e a moça falava, né? Sorria, dê boa noite. Só que você me conhece, né? E eu sou virada, assim. E aí eu era você pouco. Sorria mais, não falava é, mais, meu, eu queria fazer tudo. Aí eu tirava a pessoa de dentro do carro, aí eu pegava o guarda-chuva, aí eu limpava o chão. Aí Tem também essa questão. Aí ela da me chamava e falava, fica quietinha. E eu, ai não, pelo amor de Deus, preciso ajudar, gente, de alguma forma. E aí, mas talvez ela não soube te comunicar a importância que você tinha ali com aquela questão do sorriso. Mas é isso, é a questão de dar importância, o devido valor que aquela função tem pro todo. É isso, mas só que eu lembro que quando eu tava ali, eu não saía da minha posição quando tinha gente chegando, né? Era quando, sabe que todo mundo já entrou, acabou? E, poxa, é muito ruim ficar sem fazer nada. Eu vejo que tem pessoas que ficam, né? Tipo, esperando. Mas, porra, é uma oportunidade que você tá tendo de conhecer as pessoas, de se comunicar, de pegar telefone, trocar networking e tal. Então é isso, né? Tipo, é fazer o mínimo possível dentro daquela realidade que você tá vivendo para que você possa construir a sua nova realidade de vida, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. É uma área muito grande. Tem N profissionais. É uma área muito grande. Você recomenda que a pessoa ela aproveite a oportunidade e vivencie a experiência de eventos distintos? Ou é melhor ela se focar
em um evento apenas para aprender sobre aquele Eu evento? acho que ela tem que passar por diversas experiências, porque Pra se depois você escolher, fica né? só num, você acaba tendo uma visão limitada. Então, assim, vivencie, veja, participe. Então, desde de fazer uma promoção realmente de um produto em algum lugar, de participar de um casamento, de ver uma estrutura de um evento de lançamento de produto, um evento corporativo, onde as pessoas estão falando de meta, estão estabelecendo uma série de coisas. Uma convenção, uma né? convenção, uma feira, Um congresso. porque você vai estar vendo N coisas diferentes e você vai estar aprendendo. A partir daí, você vai entender o que te atrai mais, aonde você gostaria mais de participar. E tem N funções. A gente tem desde técnico de som, coordenador, assessoria, produtor. É o mundo. Você tem N funções. Se você fala assim, isso aqui me identifico mais. Mas para você saber, você tem que ter entendido, vivenciado um pouco. E às vezes a teoria é uma. E aí a prática da função em si é outra. Então é muito legal, né? Mesmo essa parte estratégica das agências que fazem evento, que tem esse viés marketing e eventos, você tem várias áreas, né, ali dentro, né? Desde o que vai ser o contato com o cliente, o planejamento estratégico que vai produzir esse evento todo, depois a parte de mídia que vai começar a ver fornecedora, sabe? Então, assim, N coisas no caminho. Então, assim, tem muita coisa que dá para avaliar e trabalhar, e é uma área muito grande. É uma área que movimenta muito dinheiro. Porque é muita grana. E é uma área onde tem muito campo ainda para crescer, porque eu ainda acho que eventos ainda é um pouco subutilizado, meio subestimado. Então, eu acho que cada vez mais as empresas têm percebido esse potencial de experiência, já que hoje a gente fala muito de experiência em todos os segmentos da pessoa experimentar, ela ter aquela coisa das memórias, né? Memórias positivas. Como é que eu estabeleço as minhas memórias alegres, de felicidade? Todo mundo quer buscar isso. Uhum. E as empresas têm percebido que isso tem um efeito que nenhuma outra ação tem. E que a internet não passa. Que a internet não consegue passar. Então, acho que é interessante a gente conseguir trazer isso para as pessoas entenderem e participarem. E eu acho que o evento ainda tem muito a crescer. Legal. Nesse sentido, né? De estar mais próximo das pessoas. Ai, que podcast bacana, hein? Ai, você gostou? Nossa, incrível, cara. Fico não feliz. Tá bom? Que bom assim? Gostoso. O papo flui. Também a gente é amiga de muitos anos, o papo com a gente é sempre assim. A gente pode ficar séculos sem se ver, dali a pouco... E é de tudo, viu, gente? A gente fala de negócios, a gente fala de família, a gente fala de pai, mãe, papagaio, periquito, nenê. Tudo. Dança, vocês perceberam, né? É bem eclético a coisa. Mas é gostoso, né, Flá? Com certeza. Não, eu tô, assim, admirada, porque... Eu sou, né, eu vendo produtos no marketing digital desde 2013, né? Então, quando era tudo mato, eu já tava fazendo meus infoprodutos e tal. Só que eu, com marketing digital, eu sou muito isso que você tá falando. Para mim, o marketing digital, ele é uma ferramenta de comunicação, de divulgação. Sim. É um player que eu consiga, né, divulgar algumas coisas ali. Excelente. Que é um player excelente. Para mim, marketing digital hoje é um novo canal de televisão, cara, que você pode fazer o que você quiser lá dentro. Exato. Mas eu sempre gostei muito dessa questão do evento. Então, no entanto, que no portal, a gente fazia o lançamento onde? No congresso. Porque daí você tá lá no congresso... Todo o fluxo de venda era digital, bonitinho ali. Por quê? Porque daí você pega as pessoas que não puderam ir pro congresso. Exato. Mas você estando ali, tirando a foto, mostrando, dando brinde, tendo música, aquilo, cara, é muito demais. É aquela energia. E aí, esse nosso papo de hoje me trouxe muito isso, assim, sabe? O quanto o nosso mercado tá precisando, o nosso mercado, assim, empreendedores, tá precisando de assuntos como o teu. Pra quê? Pra pessoa realmente sair um pouco dessa bolha, falar que só é marketing digital que leva. Não. Evento é uma coisa que é importante a gente colocar isso. Quando a gente fala evento, não precisa ser um evento grande, num buffet, num espaço. Imagina você faz seu brigadeiro, vamos pegar a Angélica. Fazer um lançamentozinho pra ela. Chama umas amigas, vai ali, traz os produtos. São coisas pequenas. A questão do evento é reunir pessoas aonde você possa empregar os sentidos delas naquela experiência. É isso. E isso pode ser pouquíssimas pessoas num lugar dentro da sua própria casa, não importa. Mas tem que ter o momento do lançamento. Tem que ter. No entanto, que no nosso método passo a passo para empreender aqui, né, meu método para ensinar você a empreender, na parte do empreendedorismo na prática, que eu falo de cria o MVP, você divulga, você lança e vende. Porque tem que ter o momento de você estar com as pessoas, de confraternizar, parece. Sabe o que eu vejo quando eu falo isso?
sabe nos filmes antigos que estourava champanhe ou cortava o laço? É este momento, né? Sim, esse momento é o momento que marca. A gente, ser humano, a gente precisa de cerimônias, rituais. É verdade. Né? Não é à toa que a gente tem, sei lá, cada um tem a sua religião, mas tem batizado, depois tem casamento. Exato, depois funeral. Tudo tem o seu rito, o seu, sabe? Aquele momento onde você vai marcar aquilo, aquela que bonito memória. Isso, Patrícia! E aí os eventos, eles nada mais são que esses ritos. Você desenvolve o rito que você quer ter para aquele teu produto. Pronto, então você que é pequeno empreendedor, não sabe o que vai fazer, vai trabalhar com o evento. É isso aí, cria o seu produto ali, vai vendendo, mostra a importância do rito, faça festa. Festa é gostoso, festa gente, é gostoso, alegria, gente. Você trabalha só com alegria. Não, tipo assim, né, eu tô aqui, tenho um produto, aí faço minha divulgação, faço meu marketing digital e espero vender. Não vai rolar, viu? Tem que ter um evento. Tem que ter algo mais, algo que te ajuda na complementação do teu produto ali, de mostrar isso. Adorei. Quero muitos eventos. Vamos fazer. Vocês esperam, viu? Vocês esperam que vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, vamos trazer os principais aprendizados aqui da Paty. O que ela tá deixando registrado pra gente? Que tudo na vida, quando a gente deseja de verdade, se torna possível. Que disciplina e organização são fundamentais para quem empreende. E que buscar sempre realizar o melhor é que garante os melhores resultados. Não se contente com o mediano. É fácil. Mas acho que isso tem que ser o nosso objetivo de quem está empreendendo. É acho isso que a aí. gente tem que estabelecer essas coisas e como é que você vai alcançar isso? Não, eu acho que você trouxe algumas reflexões muito importantes sobre a questão da sua necessidade quanto a mensurar o que você vai entregar, quanto ao resultado previsto daquilo que você quer entregar. Principalmente porque a gente vende algo que a princípio é intangível. É intangível, mas, Paty, eu conheço muitos profissionais que eles estão um pouco se lixando para isso. Quer vender, não tô falando só de evento, tá? Tô falando de qualquer coisa. Quer vender só pela venda. E tá preocupado com o dinheiro que vai ganhar. Só que a pessoa não percebe que ela perde o cliente, ela não fideliza. A gente tem que pensar que é uma roda, né? Eu vou fazer um trabalho hoje para que eu possa fazer outro amanhã. Com certeza. E a melhor forma de você fidelizar é você ter uma boa entrega. Porque as pessoas, imagina num evento, quantas pessoas não são impactadas pelo seu evento? Pois é. Foi bom, foi legal, foi incrível. Quantas pessoas vão querer realizar algo daquele mesmo nível, alcançando aquele mesmo objetivo? Então, quando você se preocupa com a entrega, eu não tô me preocupando só com o que eu tô vendendo, com o dinheiro que eu vou enfiar no meu bolso, eu tô me preocupando com a entrega, eu tô me preocupando com o cliente que eu tô atendendo. E com os meus valores e princípios, eu sei que eu vou fazer algo que eu gostaria que fizessem comigo. Perfeito. Ouviram, meus pequenos empreendedores? Isso é importante, a gente não pode se perder nisso, porque às vezes a gente até se perde um pouco, aí cresce um pouco mais, dá umas escorregadinhas, ok, faz parte, mas a gente não pode perder essa linha de raciocínio, esse caminho. Perfeito. Bonito, viu? Bebe água. Vou beber, eu falei bastante. Viu, gente? Ela esquece de beber água, preciso mostrar pra ela, viu? É verdade. Ó, e aqui os principais erros que ela teve durante o processo dela. Preços, que a gente já falou aqui, né? Não consegui precificar corretamente o valor do serviço dela. Colocar um valor justo pelo trabalho que ela faz e valorizar, e realmente conseguir valorizar o que ela está fazendo. Não conseguir impor limites. Esse é um ponto. Eu tenho dificuldade. Por isso que você precisa tanto mensurar. Porque você quer deixar claro antes já. Pra eu não... Porque eu tenho dificuldades de dizer não. E como você gosta de criar, você também vai indo, eu quero fazer, né? Eu entro na pilha. Porque eu quero que chegue no melhor resultado. Só que também aí eu vou me comprometendo com um monte de coisa. E eu tenho que alguma hora eu falar, olha, desculpa, mas aqui... O budget desse evento é 10 mil reais. No final saiu 300 mil reais. Tá, né? Tem que ter um... Não dá. Dá pra fazer? Tudo dá, né? Claro, mas, né, tudo tem que ser combinado. Vamos pôr aqui. Mas isso eu vou te ajudar, viu? Tem que ter, né? E ó, pra vocês se anteciparem aí, vocês que querem entrar na área de eventos, continue, faça, estude, não desanima. Siga seus sonhos. Ai, que linda! E aí a gente tá quase acabando aqui o nosso super podcast. A gente entra num momento especial que chama Mapa do Sucesso, que são perguntas de ouro. Tá. Que vai falar literalmente da Patrícia empresária, entendeu? A pessoa, Patrícia, a pessoa que está por trás do CNPJ. Ok. Qual foi a característica que você, assim, tem em você de mais importante e que fez com que você chegasse onde você está? Eu acho que é a resiliência. Sabe, de ir não desistir, de novo, né, pá? De novo, vai. Né, não deu certo, vai de novo. Eu acho que isso é o que faz com que eu continue.
E qual você teve que mudar? Eu tive que me organizar Qual mais. delas? Tem várias, mas assim, eu acho que organização, porque às vezes, com a criatividade, você se perde um pouco nesse mundo. Você não conseguia se organizar direito no começo eu tive dificuldade de colocar como é que eu ia... De entender a técnica mesmo, né? De colocar as coisas literalmente no lugar e se organizar. Por onde eu vou fazer, porque você vai tendo um monte de ideia. Você foi criando esse método pra você? Fui criando um começo, meio e fim. Então aguarde, Patrícia Caseiro vai ter um lançamento na Fábrica de CEOs ensinando esse método pra vocês. Falei aqui, tá gravado, entendeu? Tá registrado, vai ter que fazer. Mas precisa Sai correndo, né? Vamos lá. Mas precisa ter um caminho. Porque senão, com a própria criatividade, vão surgindo ideias, você vai se perdendo. Faz um pouco aqui, pra ir pra lá. Não, então tá bom, vamos ter a ideia, ok. Posso até anotar ali no papelzinho, mas vamos seguir essa etapa passo a passo. Esse princípio foi um dos pontos que eu tive que me dedicar. E você foi desenvolvendo isso? Fui desenvolvendo isso. Que legal. Porque senão eu realmente me perdia um pouco. Então eu falei, não, foco, vamos voltar, organizar um processo, né, literalmente um checklist. Por onde eu tenho que começar, o que eu tenho que ticar pra ver se tá ok, e a partir daí da sequência. Muito legal, viu? Um método mesmo. Opa, e você teve, assim, algum mentor, ou você considera ter um mentor na tua vida? Olha, eu tenho muitas, eu falo, não tive um mentor específico que veio falar, olha, você faz desse jeito e tal, mas eu tive algumas pessoas que sempre me foram exemplos. Que o exemplo da pessoa na condução do seu negócio, então assim, uma dessas pessoas foi meu avô, que eu acho que ele sempre foi muito justo e coerente na forma que ele conduzia a empresa dele. Muito legal. Então, na época dele, ele já fez um esquema de meio que sociedade com os colaboradores, isso há muitos anos atrás. Patrícia, que lindo! Então, ele tinha lá os custos, ele tirava os custos, apresentava os lucros e eles faziam um rateio mediante... Então, assim, isso, assim, a forma de conduzir... Fora da época, né? Fora da época. Então, assim, tenho muito essa referência. E tenho outras referências, pra minha própria mãe, que é uma pessoa muito batalhadora, que não desiste, é muito persistente. Então, tem pessoas que me fizeram e me estimularam a ser como eu sou. E aí, tem alguns profissionais. Eu tenho, principalmente, assim, algumas pessoas que faziam alguns trabalhos incríveis. Então, assim, na publicidade, eu tive alguns exemplos que me inspiravam muito. Então, o Marcelo Serpa, o Madeiro, que na época, eles eram responsáveis pela UMAP BBDO, que era uma das agências mais bacanas que a gente tinha. E a forma como eles conduziam o trato com o cliente, né? Principalmente o Madeiro, que era o atendimento e planejamento, a forma da elegância que ele conduzia, da forma como ele elencava os processos e tal, fez com que eu tivesse, me fosse uma referência. Então, assim, a gente acaba tendo algumas pessoas que eu não tive um mentor direto, né? Até o meu outro chefe na minha empresa, que eu trabalhei durante muito tempo e tal, ele tinha as características que me mostravam, assim, é possível ser feito. Se você se programar, né? Você vai realizar. Então, assim, a gente sempre consegue pegar exemplos positivos e você, claro, vai adequar a sua personalidade, ao seu estilo e tal, mas aquelas pessoas realizando aquelas coisas maravilhosas, você fala, nossa, que maravilhoso. Você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, e aquilo te estimula. Ai, muito bonito. E aí, a gente chegou no nosso momento, fim, que é uma frase tua e que você não quis deixar. Então, agora você vai falar para as câmeras. Gente, assim, é até meio clichê isso, mas assim, persista. Ai, se linda. Aquilo tá ali, você tem essa vontade, tem esse desejo, corre, vai atrás. E já se imagina fazendo aquilo, já se coloca naquela posição, já sorri com aquilo. Sabe quando você pensa e você já tá sorrindo, porque você já tá feliz, né, com aquilo? A gente tem esse poder de fazer, de criar, o amanhã. Então é importante a gente estar fazendo isso hoje. Mesmo que a sua realidade seja completamente diferente, você já tá hoje realizando isso. É no hoje, mudar o futuro, que né? Você faz. Só existe hoje, né? Só existe hoje. Então só não tem pra agora. Onde correr, gente. É só aqui. Mas é muito do que você faz, né? Do tipo assim, pra você ter um show, um evento daqui 3 meses, você vai ter que fazer agora alguma coisa, pra amanhã, agora de novo alguma coisa, pra depois de amanhã, agora de novo, pra na hora do show. Porque só existe aquele momento. Se você não fizer, por exemplo, a preparação hoje, não o show adiantar. Não existe. Exato. Entendeu? Então, por mais que... E aí, quando você estiver no show, chegou o dia,
você vai estar fazendo aquilo que você precisa, que você se programou para. Há 3 meses você pensou naquilo. Mas você vai ter que fazer também determinadas coisas só naquele dia. Então, exato. é sempre estar fazendo agora. E é essa mensagem que você tá passando aqui pro povo. É isso, espero que tenha sido útil, Nossa, que as pessoas foi possam incrível. curtir e que de alguma forma eu possa impactar de forma positiva esse caminho das pessoas de empreender. Ó, chama lá a Paty, hein? Paty tá no Instagram como ponto consultoria, então é ponto escrito e pontinho mesmo, consultoria. Chama lá a Paty, bate um papão com ela, que eu tenho certeza que ela vai abrir muito da sua cabeça aí no mundo empreendedor. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E olha, gente, eu já quis trabalhar tanto com essa mulher que vocês não têm noção. E agora chegou o momento, então vamos ver o que vai acontecer. Obrigada. Vamos encerrar esse podcast lindo? Muito obrigada, amei. Foi Brasil, um prazer. pode olhar lá, ó. Fala pro pessoal. Foi Obrigada, gente. Foi muito bom, adorei. Foi bom, né? Foi uma delícia. Juju, você tá assistindo? Eu tô arrasando, hein? Tá arrasando. Você sabia que eu gosto muito, né, de fazer isso? Mas eu acho que encaixou assim perfeito. Você tem toda a desenvoltura, o time, sabe? Assim, sem palavras. Não, você sabe que quando eu comecei a abrir ali o Instagram com a fábrica, ai, cara, que tristeza que era aquele Instagram, porque é um post ou um reels de 1 segundo, tem né? Que ser rápido, de 1 mais minuto. Conciso. Eu falava, mas gente, eu preciso falar. Vou fazer uma sequência aqui. Não, eu fazia 25 stories, né? Que ninguém ficava e tal. Aí quando eu criei o programa, eu falei, agora vai. Agora pelo menos é mais gostoso, né? Então, flui, melhora o raciocínio, estabelece tudo. E a gente tá quebrando umas barreiras, viu? Tem uma galera que tá gostando muito do programa. Mas tá muito bem, sim. Obrigada. Então você agora que participou conosco desse material incrível que a gente criou aqui pra você, você viu como que flui, gente? Empreendedorismo na prática é isso, né? Como se a gente estivesse aqui sentada num restaurante, entendeu? Batendo papo, conversando, mas pra passar pra você tudo que você precisa saber pra ter coragem pra empreender aqui junto com a Fábrica de CEOs. Peço encarecidamente para você deixar um comentário aqui com a gente, falando o que você achou desse material. E quanto mais você fala pra gente o que você quer, o que você gostou, mais crítica você traz pra gente, mais a gente cria material bom pra você. Com certeza. Um beijo, Brasil! Beijo, obrigada, Pá! Obrigada. Tchau!